bem com vocês? Queridos, eu sou muito feliz, né? Deus tem feito grandes coisas, né, em nosso meio. E nós estamos falando, né, sobre salvação. E hoje nós vamos falar sobre que você é a resposta para essa geração. Amém? Queridos, como na ministração, né, da pastora Gisele, não sei se você prestou atenção, mas quando nós somos tocados pela presença de Deus, tocados pelo Senhor, queridos, não vamos ser da mesma forma mais. Por que não vamos ser da mesma forma? Porque quem nos tocou foi o Deus Todo-Poderoso. Amém? E eu quero perguntar para você aqui nessa noite, você quer a resposta de Deus ou você quer ser a resposta de Deus? Você quer ser a resposta? Queridos, na Bíblia está cheio de personagens, né, que foram pessoas extraordinárias, que foram a resposta, né, para as suas gerações. E o Senhor, Ele quer levantar um grande exército de homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, velhos, levantar esse exército para mudar a história da nossa geração. Queridos, a gente vê, né, igual foi a primeira canção aqui, nós falamos sobre que ruge o leão, o descendente de Davi, não é? E queridos, se a gente for analisar, olha só que tremendo. Quem foi Davi? Davi, ele mudou a história, ele marcou a história, ele fez uma diferença, ele foi um avivalista, né, daquele tempo. Ele transformou aquele lugar. Por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus, ele se arrependia, ele agradava ao Senhor. E a gente vê, né, que quando Davi, ele foge, né, porque o rei Saul queria matá-lo, ele vai para a caverna de Adulão, e ali ele começa, né, começa a vir um monte de pessoas de tudo quanto é jeito. E o interessante, por que vinham essas pessoas até ele? Queridos, não foi à toa que aquelas pessoas foram até Davi. Davi, ele era um homem ungido a rei, ele não estava com a coroa na cabeça. Mas ele não precisava de uma coroa, porque dentro dele tinha algo sobrenatural. E ele mudou a história, né, daqueles homens problemáticos, um monte de gente com problema, foi até Davi. E através de Davi, pelo poder de Deus, aqueles homens foram homens extraordinários. Começaram, né, a fazer parte do exército de Davi. E queridos, saiba de uma coisa, que o reino de Davi é eterno, sabia disso? O reino de Davi é eterno. Da descendência de Davi veio quem? Jesus. Jesus, ele tem um trono, ele está sentado sobre um alto e sublime trono. E queridos, ele tem todo o poder. E nós que fazemos parte do corpo de Cristo, queridos, nós reinamos nesse tempo. E nós vamos fazer a diferença para essa geração, para as pessoas, os problemáticos, aquelas pessoas que estão sofrendo. Essas pessoas vão vir até nós, e nós vamos ter a resposta para essas pessoas. Amém? Glória a Deus. A gente vê também Moisés. Quem foi Moisés? O homem que fez a diferença naquela época. Moisés, ele estava no Egito. Lá no Egito ele queria, né, ele começou eu creio, né, que ele já estava, né, com aquele pensamento que ele iria, né, libertar o povo, e ele começou a querer fazer na força dele. Aí um certo dia teve um egípcio, né, que estava ali espancando ali um hebreu, ele vai e mata o egípcio. Aí depois, o que acontece?
Tava lá os hebreus brigando, ele vai lá e tenta, vai lá separar a briga, aí vai tem a acusação. Falou assim, fazer igual você fez lá com o egípcio. Aí foi o momento que ele foge para o deserto. Queridos, às vezes nós precisamos passar pelo deserto para sermos transformados. Moisés, ele ficou 40 anos ali no deserto para ser tratado por Deus, para que o orgulho dele fosse quebrado. Ele foi ali no seminário, né, ali de Jetro, e ali ele foi tratado, e um certo dia, ele viu uma sarça que se queimava, mas não se consumia. Ali ele ouviu o que? A voz de Deus. A partir daquele dia, Moisés foi um homem diferente. Por que eu estou dando essa introdução e falando isso para vocês, dando esses exemplos para vocês? Porque, queridos, aqui você precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Queridos, eu lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fiquei muito, mas muito corajoso, sabe? Muito corajoso. E comecei a falar assim, agora eu vou pregar o Evangelho. Na época, a minha mãe, né, ela estava tomando conta das crianças, era Criança Esperança que chamava? Cristo é a Esperança. Cristo é a esperança. E na época a gente saía para evangelizar e a gente saía empolgado para pregar o Evangelho, né? Batizado com o Espírito Santo. Eu tinha mais ou menos, na época, acho que não sei, acho que quase 12 anos. E na época, eu lembro que o meu pai, ele, não sei se ele recebeu uma ligação, alguém chegou lá e falou assim, olha, irmão Geraldo, você foi chamado para expulsar um demônio. Aí meu pai foi e me chamou, eu falei assim, vou, lógico que eu vou, vamos expulsar esse capeta. Fiquei corajoso, queridos, porque algo aconteceu comigo. Aí eu fui lá, a gente foi expulsar o demônio lá, e eu lembro, né, que meu pai falou para mim ficar perto dele assim, né, e tinha uma mesa no meio e o endemoniado do outro lado. E nisso, né, ele foi lá expulsar o demônio. Aí o demônio foi e falou assim, olha, ninguém aqui tem poder de me expulsar. Só aquele menino ali que tem autoridade para me expulsar. Aí meu pai vendo isso, né, falou assim, olha aqui, você não vai sair não é por causa dele não. Você vai sair pelo poder do nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Repreendeu, o demônio saiu. Aí depois meu pai me aconselhou, falou assim, ó, não fica caindo nessa onda não, viu? Eu queria levantar sua bola, mas é pelo poder do nome de Jesus. Aí na hora eu falei assim, ó, aprendi mais uma coisa hoje. E fiquei empolgado. E queridos, a presença de Deus, depois que eu recebi, sabe, aquele poder sobrenatural, queridos, nunca mais eu fui o mesmo. Eu estou contando isso para vocês, queridos, porque a presença de Deus que nos transforma. Muitas das vezes o Senhor ele vai levar você no deserto para tratar você. E nesse tratamento você vai ter que se render. O propósito de Deus de levar o povo, né, de Israel ali para o Egito é para que as pessoas ali, né, adorassem ao Senhor voluntariamente. Não por causa de medo, mas que eles adorassem porque eles queriam realmente adorar ao Senhor. E eles passaram por aquele período ali para ser transformado. Mas eles não se renderam. Apenas 2 pessoas se renderam, que foi quem? Josué e Caleb. Passaram-se muitos anos, José e Caleb, eles foram, né, para a terra prometida. E a primeira batalha que eles foram enfrentar ali, eles presenciaram ali, né, uma grande muralha. E o Senhor tinha falado algumas coisas ali para eles ali, falou assim, vocês não vão pegar despojos de guerra, né?
tudo vai ficar lá, tal, era como se fosse a primícia, né? E beleza. Por que eu estou falando sobre isso aqui, queridos? Porque às vezes tem muralhas nas nossas vidas. E entenda uma coisa, que não é o tanto que você, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você, correto? E ele habita dentro de você por completo, ele está dentro de você. Mas muitas das vezes tem área da nossa vida que a gente não deixa, sabe, o Espírito Santo aí tomar posse. Não é o tanto que você tem do Espírito Santo, mas o tanto que ele tem de você que vai fazer a diferença. Quando você começa a dar lugar ao Espírito Santo, ao Senhor, e fala assim, não, beleza, agora eu vou te transformar. Abre aquela porta ali. O que tem lá? Aí traz a luz. Pecado exposto. Deus vai lá e trata, cura, transforma. Queridos, dá lugar ao Espírito Santo. Deixa ele entrar, sabe, dentro do seu coração e dá uma geral. Sabe por que eu estou falando isso? Porque existem muitas pessoas, né, que têm religiosidade, um monte de coisa, sabe, que foi construído, só que aquilo que foi construído não é o que Deus quer e tem para você. Ele quer te mostrar assim, fala assim, aqui, coloca tudo à mesa e é o seguinte, vai tirando isso aqui, tira isso aqui, eu não quero isso na sua vida. E às vezes isso dói na vida da gente. A gente não quer, a gente está, né, fissurado com aquilo. Aquilo às vezes pode ser o seu bezerrinho de ouro. Mas o Senhor, Ele quer tratar isso em você. Para que você venha ser a resposta para essa geração. Para que você venha ser avivado, amém? Aleluia. Obrigado. O Senhor, Ele quer te avivar, queridos. E vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Atos. Aleluias. Para concluir isso que eu estou falando aqui, queridos, eu lembro, eu já contei isso para alguns, né, principalmente, né, no Tadel, eu sempre compartilho isso. Fui consagrado a pastor, eu e a Gisele, né, a gente já fazia a função que a gente já discipulava, pastoreava algumas pessoas. Mas a gente passou por algumas dificuldades, né, um vendaval, umas dificuldades na igreja e tal, até que chegou ao ponto da gente assumir a Par Church aqui de Birité. E naquela época, eu e a Gisele, né, tava das nossas conversas, né, falei assim, tem um monte de problema, falei assim, que a gente não precisa disso não. Não, a gente vai congregar em outra igreja, pá, a gente fica tudo tranquilo e tal, porque estava tendo alguns problemas na época. E um vendaval, uma coisa muito terrível, coisa do capeta mesmo que estava acontecendo na época. Aí, queridos, nós fomos numa conferência. Como é que chama a conferência? Semana do MDA, não foi? A gente foi numa conferência, ouvimos uma palavra poderosa e o Senhor falou muito aos nossos corações. Ele nos quebrou aquele dia, não foi? Foi poderoso. E naquele dia, queridos, eu lembro, né, que o pastor Daniel, ele chamou, né, as pessoas ali na frente, e ele falava assim, olha, a partir de hoje você não vai mais olhar para trás. Você não tem mais opção de parar. E aquele dia o Espírito Santo foi quebrando a gente, eu senti um poderzão. Queridos, foi maior do que no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Sentimos uma presença, né, amor, tão grande. E eu lembro que a Gisele, né, eu mais perto assim do palco, e eu olhei para trás, avistei a Gisele, e ali a gente começou a conversar só no olhar. Aleluias! E
foi uma presença tão poderosa, queridos, naquele dia. E aquele dia nós tomamos uma decisão. Nós não temos opção. Agora, haja o que houver. Ainda que a figueira não floresça, seja o que for, nós não vamos parar. Nós não temos opção de falar, eu desisto, nós vamos parar. Não, não tem mais. Haja o que houver, nós vamos até o fim. Nós vamos perseverar até o fim. E assim, queridos, é a nossa vida hoje. Nós não temos opção nenhuma de parar, de desanimar. Sabe por que muitas das vezes você às vezes quer parar? Às vezes você quer parar no meio do caminho. Por quê? Porque você precisa desse sobrenatural que aconteça dentro de você. Hoje nós estamos em um tempo que as pessoas não querem mais o sobrenatural de Deus. As pessoas servem a Deus muito superficial. Não quer aprofundar. Não quer clamar, não quer atrair a presença de Deus. Vem na igreja e para ele tanto faz, tanto fez. Mas o Senhor não quer isso para a sua vida. Ele quer que você seja, sabe, um filho compromissado, responsável com a família de Deus. Como diz aquela canção, nos tornamos responsáveis. A chama não pode apagar. Então entenda o seguinte, querido, se você ainda tem esses pensamentos, você precisa ser tratado pelo Senhor. Não sei quanto tempo vai durar, mas aceita o tratamento de Deus para a sua vida. Deixa Deus fazer uma cirurgia, operar em você. Às vezes a gente clama, né? Opera em mim, Senhor, opera, mas não sabe que isso é uma cirurgia. Deus, ele vai tratar você, e olha, que ele não dá anestesia. Vai doer, mas é necessário. E por que Deus faz isso? Porque através da sua cura, queridos, você vai se tornar uma ovelha sadia. E você vai começar agora o quê? Pregar o evangelho. Você vai ser a resposta para essa geração. A resposta para a sua família, a resposta das soluções que a sua família ela necessita. Amém? Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10, diz assim: Pedro e João subindo ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, a qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Aleluias. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Olha só o que aconteceu, queridos, com esses dois homens. Pedro e João, eles
tinha pouco tempo que eles tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Jesus, né, ele soprou o Espírito, né, para os discípulos e falou assim, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E ali eles reuniram e ficaram ali, né, buscando o revestimento de poder, que é Atos 2. E a Bíblia fala, né, que eles estavam no mesmo lugar, sentados no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E todos, né, foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E eles saíram daquele lugar, daquele local, e começaram a pregar o Evangelho. Pedro, na sua primeira pregação, quantas almas que ele ganhou? 3.000. E no capítulo 3 a gente vê esse milagre. Pedro, queridos, ele se tornou um homem ousado, um homem cheio do Espírito Santo. E a primeira coisa, né, que ele fala, olha, a primeira coisa que nós vamos, o primeiro ponto que nós vamos falar aqui nessa noite é o seguinte: olha para as pessoas ao seu redor. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? No versículo 4, né, tem essa parte que fala, fixando nele o olhar. Queridos, aqui Satanás, como a Bíblia ela fala, né, que o ladrão, ele veio senão para o quê? Matar, roubar e destruir. Satanás quer destruir as pessoas. Esse, né, é o objetivo do diabo, ele quer acabar com as pessoas. E você, meu querido, você é a resposta. Você é a pessoa, sabe, a qual o Senhor levantou para salvar essas pessoas, para arrancar essas pessoas das garras de Satanás. Aquelas pessoas que já estão lá nas portas, né, do inferno, você foi chamado para resgatar essas pessoas. Queridos, aqui, olha para as pessoas ao seu redor. Você vai observar o quão sedentas elas estão de uma solução. Elas não sabem, elas estão vivendo em trevas, elas não sabem o que fazer, e você é a resposta. Quantas pessoas chegam lá no meu estabelecimento, às vezes eles começam a comentar alguma coisa, e eu fico inquieto, e ali eu vou e começo a transmitir a palavra do Senhor. Quantas pessoas? E muitas das vezes, queridos, muitos vê alguém, vem né, alguma pessoa e começa a conversar com você, começa a falar dos problemas, e às vezes você se cala, não dá a resposta que essa pessoa precisa. Seja a resposta, em nome de Jesus, para essas pessoas. As pessoas precisam de você, queridos. Queridos, eu estou pregando nessa noite, falando isso sobre esse assunto nessa noite, porque Deus vai fazer coisas grandes em nosso meio, amém? Nós temos orado por 200 almas, é ou não é verdade? E queridos, teve um dia que eu estava orando, né? Falei assim, Senhor, em nome de Jesus eu já tomo posse dessas 200 almas e tal. Aí veio do fundo do meu coração, falou assim, por que você está clamando 200, sendo que eu tenho para você 1000? Eu falei assim, ó, glória a Deus. Na conversa do Marro, né, Marro? A gente estava conversando, falei assim, olha só o que Deus falou. Deus tem milhares de pessoas, queridos, para nós. Mas aqui, eu conto com você. Queridos, aqui em nome de Jesus, está na hora de você se levantar. Em nome de Jesus, queridos, sair, sabe, dessas 4 paredes aqui e anunciar o Evangelho. Nós precisamos proclamar o Evangelho, queridos. As pessoas, elas precisam ouvir a sua voz. Aleluias. Segundo ponto, refletir a pessoa de Cristo. Pedro e João, eles falam assim, olha para nós. A imagem de Jesus é revelada às outras pessoas a partir de nós. Queridos, será
que as pessoas têm visto, né, Jesus em você? Será que você tem refletido Jesus? As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo. Às vezes lá na sua empresa as pessoas nem te respeitam, porque você não se coloca como um cristão, como um servo do Senhor. Tudo que eles falam, você cai na onda e fala igual eles, é igualzinho eles. Você, queridos, estar nessa empresa não é à toa. Você está lá para fazer a diferença. Você está lá para ser a resposta. Você está lá para resgatar essas pessoas das garras de Satanás. Amém? Pessoas aflitas, pessoas que estão desesperadas, pessoas com problema no casamento, seja a resposta para essas pessoas. Você tem o poder, queridos, a autoridade. Amém? Você tem o Espírito Santo. Aleluias. Continuando. Terceiro ponto, compartilhar não o que as pessoas querem, mas o que elas precisam. Amém? Queridos, às vezes, né, nenhuma conversa, a pessoa ela quer ouvir algo de você, algo que você concorde com essa pessoa. Mas você, como homem, uma mulher de Deus, você não vai falar o que essa pessoa quer ouvir. Você vai falar o que ela precisa. Esse mundo que nós estamos vivendo em um tempo de inversão de valores. O que é certo agora é errado, o que é errado agora é certo. E as pessoas estão vivendo nesse mundo de trevas. E às vezes a gente não quer ofender a pessoa, né? E aceita tudo que essa pessoa está falando. Mas seja a boca de Deus. Por que você está com medo, às vezes, né, de falar alguma verdade para essa pessoa? Queridos, é a verdade que vai libertar essa pessoa. Abre a sua boca e fala a verdade, não importa, doa o que doer, fala, queridos. É claro que você vai falar com amor, porque você tem temperança, tem domínio próprio. Você, queridos, é Jesus nessa terra. Você, sabe, a luz de Cristo está em você e você tem que brilhar. Então, no nome de Jesus, que você venha, no nome de Jesus, ser a resposta para essas pessoas. Aleluias. Queridos, igual nós vemos, né, até mesmo a ideologia de gênero, por exemplo, os crentes hoje, tem muitos crentes que estão aceitando isso, como é normal. Por quê, queridos? Eles insistem. Está batendo no mesmo ponto. E a igreja vai calando. A gente fica calado. Queridos, aqui, você é a resposta para essas pessoas. Essas pessoas estão caindo nisso, por quê? Porque elas perderam a identidade. E você tem a resposta para direcionar essas pessoas à sua verdadeira identidade. Você é a resposta para essa pessoa. Muitas coisas aconteceram na vida dessa pessoa para ela se tornar, sabe, esse homossexual. E você, queridos, tem a resposta. Ah, eu nasci assim, nasceu assim. Mentira do diabo isso. Ah, pastor, você vai ser processado. Problemas. E eu não tenho dinheiro para pagar. Vai levar você preso. Mas aqui, queridos, nós temos que ser a resposta. Por que você fica calado lá na sua escola, na sua faculdade? Você é a resposta. Fala a verdade, queridos. Aprofunde no assunto, estude sobre o assunto e seja a resposta. Por que às vezes você fica calado? Porque às vezes você não tem argumento para falar. Porque você não estuda sobre o assunto. Aprofunde na palavra de Deus, queridos. Seja a resposta para essas pessoas. Essas pessoas estão em um caminho, querido, de depressão, de sofrimento, de angústia. Elas acham que é feliz, mas está numa tristeza profunda. Está caminhando para o inferno e muitas dessas pessoas se matam. E às vezes você fica calado. Mas se você, queridos, realmente for sal da terra,
luz do mundo, você vai fazer a diferença. Você é a resposta para essa pessoa. Aleluias. Você precisa, o quarto ponto, ter atitudes diferenciadas. A atitude de Pedro foi diferenciada. Muitas pessoas passou, pela vida daquele homem e ofereceram esmola. Apenas. Mas o homem transformado pela graça de Deus agiu de forma diferenciada. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Ele falou assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Levanta. No nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, ele começou a andar. Querido, seja ousado. Tenha atitude diferenciada. Mas para você ter essa atitude diferenciada, aí eu volto lá no início. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Queridos, a gente às vezes é covarde, não tem uma atitude diferenciada porque falta o fogo, a chama dentro de você. Você precisa dessa chama, queridos. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés nessa noite. Aleluias. Então, o que nós falamos aqui nessa noite? Para você ser a resposta, você precisa olhar para as pessoas ao seu redor, refletir os passos de Cristo, compartilhar, não o que as pessoas querem, mas o que elas precisam, ter atitudes diferenciadas, em nome de Jesus. Queridos, aqui o Senhor, Ele te escolheu, Ele te chamou. Aqui não seja, sabe, aquela pessoa que não liga para nada. Eu esqueci o nome da palavra. Aquela pessoa que não liga para nada, não esquenta para nada, para ela tanto faz, tanto fez. Apática, né? Não seja apático ou apática. Em nome de Jesus. Queridos, você é crente, amém? Um cristão, servo do Senhor, cheio do Espírito Santo. Você, queridos, tem que fazer a diferença nessa geração. Saia do acomodismo, sabe? Saia, queridos, do seu conforto e vamos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho em nome de Jesus. Queridos, se nós queremos que essa igreja, ela seja uma igreja cheia, tanto no culto pela manhã, tanto no culto da tarde, queridos, nós temos que, regaçar as mangas, sabe, ser soldado de Cristo, valente e ir atrás dessas pessoas. O Senhor vai nos direcionar às pessoas corretas, às pessoas, e nós vamos fazer a diferença. Em nome de Jesus, queridos, você é boca de Deus para essa geração, para essa terra. Você tem o poder de mudar o mundo, amém? Queridos, é por isso que nós temos que ser com um só propósito, um só coração. Queridos, você tem um propósito. Você já sabe qual que é o seu propósito, queridos? Entenda o seguinte, que você é um instrumento do Senhor. Para que você foi feito? Para que você foi feito? Para ter Deus dentro de você, para que você seja usado, guiado pelo Senhor. Você é como uma luva, a qual Deus coloca a mão lá dentro e te usa, queridos. O Senhor, Ele quer te usar. Quantos querem ser usados nessa noite? Quantos querem ser a resposta? Você quer ser a resposta mesmo? Então vem aqui à frente, nós vamos orar todos juntos aqui, em nome de Jesus. Vem todos. Eu sei que você quer ser usado. Eu sei que você quer ser a resposta para essa geração. Aleluias! Aleluias, glória a Deus. Eu gostaria que você começasse agora a orar, a clamar: Senhor, eu quero ser a resposta para essa geração. Eu quero fazer a diferença. Eu sou um membro compromissado.
Eu quero ser compromissado com a tua família. Ouvir a sua voz, não ser simplesmente ouvinte, mas praticante. Aquilo que o Senhor uma vez me ordenou, eu quero cumprir. A missão que tu me destes, eu quero cumprir. Eu quero executar em nome de Jesus. Queridos, em nome de Jesus, que você não venha ser aquela pessoa que deixa passar o tempo e vai passando, e você não coloca em prática aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, aquilo que você tem que fazer. Aleluias. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a adorar ao Senhor. Você tem a oportunidade, aleluias, para salvar multidões de vidas. Um dia alguém falou de Jesus para você. Agora é a sua vez de falar de Jesus para outras pessoas. Ele nos chamou para espalharmos o amor dele, para falarmos da salvação. Aleluias. Você foi escolhido, queridos, para anunciar, para proclamar. Oh, queridos, isso é um privilégio para nós. Os anjos queriam isso, mas o Senhor deu esse privilégio para você. Que você venha ser tocado nessa noite. Que você, queridos, em nome de Jesus, venha dar um basta nessa noite, em nome de Jesus, no desânimo, no pecado. Em nome de Jesus, que você venha falar nessa noite: Senhor, não tem opção. Eu não vou olhar para a direita nem para a esquerda, eu vou avançar. O meu alvo é o Senhor, eu quero agradar ao Senhor. Aleluias. Pessoas vão tentar te parar, queridos, mas por amor ao Senhor você não vai parar, você vai avançar, porque foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu. Em nome de Jesus. Aleluias. Não deixe de falar do amor dele, com palavras ou sem palavras. Seja exemplo, fale de Jesus. Não guarda só para você. Até quando? Até porque, quando temos Jesus, não temos como esconder a luz que brilha, amém? Você tem a luz de Cristo, deixe ela brilhar, queridos. Seja farol em nome de Jesus. Tem pessoas que estão perdidas, você é o farol. Mostra para ela a luz que há em ti, brilhe em nome de Jesus. Seja farol para a salvação dessas pessoas, em nome de Jesus. Aleluias. Oh Senhor, nós te adoramos. Aleluias. Nós queremos ter, ó Deus, atitudes diferentes, ó Pai. Nós queremos resplandecer a luz do Senhor. Aleluias. Nós queremos resgatar multidões de pessoas, não para os nossos status, Pai, mas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece a intenção dos nossos corações. Se há, ó Deus, algum estrelismo no nosso meio, arranque agora em nome de Jesus, porque nós não queremos agradar aos homens, nós queremos agradar ao Senhor. O nosso propósito é povoar o céu, em nome de Jesus. Nessa noite, ó Pai, nós nos levantamos como um grande exército. Aqui está um povo que é rei, que é sacerdote e que vai fazer a diferença nessa geração. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, e eis-nos aqui, ó Pai, como um dia Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele reconheceu, quando é por ele ter visto a sua glória, ele reconheceu quem ele era um pecador, mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, enviou um anjo com uma tenaz e tocou na língua de Isaías, e ali os pecados foram perdoados, e o Senhor gritou do seu trono: a quem enviarei? E quem há
pedir por nós, e naquele exato momento ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui está um povo que precisa ser curado, precisa ser transformado. Senhor, em nome de Jesus, vem com essa tenaz agora, com essa brasa viva, e toca na língua de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os seus pecados foram perdoados. Aleluias! E o Senhor, Ele soa com voz de trovão e te pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o que você vai dizer? Envia-nos! Envia-nos aos perdidos, aos quebrantados. Em nome de Jesus, envia essas pessoas que estão sofrendo, Senhor, que estão nas garras de Satanás. Em nome de Jesus, nós nos levantamos, ó Pai, e vamos contra esses demônios inimigos das nossas almas. A nossa luta é contra eles, e no nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, venha armar agora, em nome de Jesus, os seus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, resgatar essas pessoas. Oh, Shekerabassou de Queramanás. Incendeia, Senhor. Incendeia esse coração em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca em cada um nessa noite em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Receba o batismo com o Espírito Santo no nome de Jesus. Seja batizado agora no nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Que você venha receber esse poder sobrenatural. Shekerabassou de Queramanás. Oh Senhor, nós somos atraídos pela sua presença. E no nome de Jesus, Pai. Oh Jesus, nós somos tão apaixonados pelo Senhor. O que o Senhor pedir, ó Pai, nós faremos, porque nós amamos ao Senhor. Nós não temos medo. O Senhor não nos deu espírito de covardia. O Senhor nos deu um amor que excede todo entendimento. E Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, olhar, ó Deus, para as pessoas como o Senhor olha para essas pessoas, com um olhar de compaixão, de misericórdia, olhar de amor, e que nós possamos estender as mãos para essas pessoas em nome de Jesus. Senhor, que essas pessoas, ó Pai, elas venham conhecer aquilo que nós conhecemos, que essas pessoas, ó Pai, elas venham ver a luz do Senhor, ó Pai. Que essas pessoas, elas venham ser atraídas com cordas de amor, em nome de Jesus. E assim nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, colocar em prática, Deus, aquilo que nós aprendemos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor? Queridos, nós vamos agradecer a Deus. Eu já ia encerrar, mas eu não podia deixar, de agradecer ao Zé Carlos, meu tio, José Carlos. Queridos, vamos aplaudir a Deus pela vida do Zé Carlos? Aleluias. Queridos, o Zé Carlos, ele deixou um grande legado nessa igreja, sabia disso? Vocês não sabem, mas quem ensinou o Breno a tocar, o Marcos a tocar, eu a tocar, e até o Caleb, foi ele. Amém? Isso, queridos, é de grande alegria, sabe? Eu quero honrar o Zé Carlos nessa noite, né? Porque ele deixou um grande legado, e olha só o que é a nossa igreja, né? Essas pessoas que louvam o Senhor, adoram o Senhor, né? E queridos, eu louvo a Deus por você, viu, Tim? Muito obrigado. Você é uma bênção, né, em nossas vidas. E fica à vontade
de estar sempre conosco, tá bom? Queridos, ele é da Batista da Paz do Barreiro, né, do pastor William Werneck, né? Ele congrega lá e hoje ele está nos prestigiando aqui, né? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, queridos, por esse culto. Senhor, muito obrigado por esse culto, ó Pai, pela sua presença que foi real. Muito obrigado, ó Deus, pela palavra, Senhor, que nós ouvimos aqui, que nós possamos colocar em prática em nome de Jesus. Senhor, hoje, ó Deus, nós estamos saindo aqui, ó Deus, como pescadores de homens, em nome de Jesus, e nós vamos ganhar multidões em nome de Jesus, Pai. Nos usa, Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, e nós queremos cumprir essa missão, o nosso chamado, em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor envia muitas pessoas, ó Pai, até nós, e que nós possamos ser a resposta para essas pessoas, dar a resposta para essas pessoas, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre, amém.